Olá turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez hoje para falarmos da nossa língua portuguesa, né? Continuando com aquele nosso assunto, figuras de linguagem. Hoje nós vamos focar muito bem nesses assuntos com apenas algumas figuras de linguagem. No decorrer das aulas nós vamos tratando mais ainda sobre esse tema. Então vamos lá, vamos começar aqui, galerinha, falando sobre as figuras de linguagem. Nós já tivemos aulas sobre isso, já mandei para vocês atividade, já mandei para vocês o que é figura de linguagem, os exemplos. Tivemos uma aula através do Meet, não é isso? Muito proveitosa. Mas vamos lá, o que é figura de linguagem? O que é? São recursos expressivos empregados para gerar efeitos nos discursos. Então usamos as figuras de linguagem para causar efeitos nos discursos. Como assim? Essas expressões empregadas no nosso dia a dia, a gente usa algumas palavras para poder dar esse efeito, para ou ficar mais bonito, ou atenuar, ou de certa forma causar uma intriga, né? Uma intriga na mente da pessoa no que você está falando. Então, algumas das figuras de linguagem que nós vamos tratar aqui hoje são as seguintes: a metáfora, a catacrese, a personificação, conhecida também como prosopopeia, a sinestesia, a metonímia, a ironia, a hipérbole, o eufemismo, o pleonasmo, a assonância, a literação, paronomásia, vocês lembram que vem de parônimos, não é isso? E onomatopeia. Vamos tratar dessas figuras de linguagem. Então vamos começar aqui falando da metáfora. A metáfora, ela ocorre quando se faz qualquer comparação sem utilizar expressões que indiquem que uma comparação está sendo feita, como por exemplo, como, tanto quanto, parece, entre outras. Vou dar um exemplo para vocês. Olha esse exemplo aqui. Você tem uma pedra dentro do peito. Você tem uma pedra dentro do peito. Será que dentro do nosso peito tem uma pedra? Não. Tem um coração. Mas quando a pessoa faz essa comparação de que o coração é uma pedra, não está dizendo que é como uma pedra, é uma pedra. Então nós estamos usando o quê? Uma metáfora, ok? Então nesse exemplo aqui, a metáfora serve para dizer que a insensibilidade de alguém é como um coração duro, tão duro que é comparado a uma pedra, ok? E agora vamos tratar aqui da catacrese. Vocês lembram na aula anterior que eu falei sobre a catacrese? Então a catacrese ocorre quando não existe um termo específico para designar algo, para você utilizar como nome específico de um objeto, por exemplo. Utiliza-se outros termos para substituir essa falta, que a gente não sabe que nome é. Então, como exemplo aqui, precisei chamar um marceneiro para consertar o pé da mesa. O pé da mesa? Não existe um termo específico para designar tal parte da mesa. Então, torna-se pé, né? Como um empréstimo para designar isso. Não tem um nome específico. Então, a gente fala pé da mesa, perna da cadeira. Então, isso chamamos de quê? Catacrese. Exemplo: menino, pega aí na xícara, mas pegue pela asa. Xícara com asa? Aí você vai imaginar uma asa. A asa, quem tem? Avião, pássaros, né? Então, como aquela alcinha da xícara não tem um nome específico, chama de asa. Então, isso aí se torna-se uma catacrese. Outro exemplo: cabeça de alho, cabeça de prego, cabeça, dente de alho. Alho agora tem até dente, né? Então, chamamos de catacrese essa figura de linguagem.
Agora trataremos sobre a personificação, conhecida também como prosopopeia. A personificação ocorre quando se atribui características humanas àquilo que não é humano, como objetos ou sentimentos. Vou dar um exemplo para vocês. Eu podia ver o cansaço rastejando-se no chão e vindo em minha direção. Cansaço. Cansaço é o quê? É um sentimento, né? Algo que você sente. Ele é totalmente abstrato. Mas você diz assim, eu podia ver o cansaço. A gente não vê o cansaço. Mas a gente fala isso e o cansaço também rastejando, gente. Então, nós estamos dando características humanas para esse sentimento. Isso faz dele uma personificação, conhecida também como prosopopeia. Nessa frase, atribui-se um corpo à sensação de cansaço, que se rasteja em direção do eu lírico. E um sentimento não faz isso, é lógico, mas nós, no momento que damos vida a ele, características humanas, nós estamos tratando de uma personificação. Outro exemplo que nós vamos tratar aqui é a sinestesia. Eu cheguei a falar sobre a sinestesia na nossa aula no MIT. O que é sinestesia? Lembra de anestesia, né? Para não esquecer o nome sinestesia. Então, sinestesia. A sinestesia, ela ocorre quando se constrói uma expressão que mistura duas sensações diferentes entre aquelas percebidas pelos órgãos sensoriais. Eu falei para vocês que é quando a gente mistura os nossos sentidos. Por exemplo, nós temos 5 sentidos. Nós temos visão, nós temos olfato, nós temos audição, paladar e tato. Então, essas expressões aí, essas sensações através dos nossos sentidos, quando se misturam, nós formamos a sinestesia. Exemplo, tinha olhos bem pretos, quentes e doces. Olha aí, preste atenção. Olhos bem pretos. Tinha olhos bem pretos, quentes e doces. Na frase, temos a mistura da visão, bem pretos, com o tato, quentes, e com o paladar, doces. Então, para descrever os olhos de alguém, então fez essa mistura aí de quê? De sentidos, causando assim um efeito chamado sinestesia. Depois da sinestesia, vamos para a metonímia. A metonímia ocorre quando se substitui um termo por outro. Essa substituição, porém, é feita pela proximidade de referências entre os dois termos. Comeu o prato todo. Assim, coloquei comida para aquele menino, ele comeu o prato todo. Ele comeu o prato? É lógico que não, né? Ele comeu o que continha no prato. Então, ele trocou o quê? O continente pelo conteúdo. Bebi 5 copos de leite. Será que existe copo de leite? Não. Ele bebeu o conteúdo que estava dentro do copo, que era o leite. Avistei uma vela no final do rio. Não é uma vela, ele quis dizer um barco. Ele trocou o todo pela parte. Então também é uma metonímia. No exemplo, prato substitui o termo comida, que estava dentro do prato. A metonímia também ocorre com a omissão de termos subentendidos por outros. Como exemplo, Caetano Veloso é o termo que equivale à música do Caetano Veloso. Por exemplo, eu gosto de ouvir Caetano Veloso, eu gosto de ouvir Jota Quest, eu gosto de ouvir Roberto Carlos. Você gosta de ouvir as músicas, ok? Quando você troca, você está trocando o autor pela obra. Foi falado isso também na aula anterior. Vamos para a ironia. Coisa de adolescente, né? Adoro uma ironia. Então, a ironia, ela ocorre quando se expressa uma ideia por meio de uma construção que diz o oposto do que se realmente quer dizer.
Vou dar um exemplo. Não para de chover. Aí você diz, que ótima ideia vir hoje para a praia. Né? Você chega na praia chovendo, praia, sol, né? No momento que você fala isso, que ótima ideia vir hoje para a praia, você está sendo irônico com a pessoa. Então é isso, gente. A ironia é quando você... Eu vou dar um exemplo. Você vai falar com uma amiga sua, oi, tudo bem? Aí ela te responde mal. Aí você diz assim, nossa, como você está educada. Você está ironizando. A outra figura de linguagem é a hipérbole. Hipérbole vem do quê, gente? De exagero. Exagero. A hipérbole corresponde ao uso intencional de expressões muito, mas muito exageradas para passar-se uma ideia. Exemplo, que demora. Estou esperando há séculos. Gente, um século são 100 anos. Aí a pessoa espera 5 minutos, aí diz, estou esperando há um século. Eita, que eu vou dizer, viu? É exagero, né? Nós temos também a questão quando a pessoa diz assim, eu vou morrer de rir quando você contar aquela piada novamente. Será que vai morrer de rir mesmo? Que exagerado, ninguém morre de rir, né? Pelo menos até agora, nunca ouvi falar. Então, gente, isso é hipérbole. A expressão que foi falada anteriormente, há séculos, é um exagero para indicar que se estava esperando há um bom tempo já. Então, depois disso, nós vamos tratar sobre o eufemismo. Então, vamos lá, gente. O eufemismo. O eufemismo ocorre quando se utiliza expressões para atenuar uma ideia que foi tida como agressiva ou desagradável. Eu vou dar um exemplo. Ele estava muito doente e acabou batendo as botas. Quando se fala isso, a expressão bater as botas é um equivalente para morrer, a fim de expressar esse conceito de maneira atenuante. Você vai falar que a pessoa está doente, está muito ruim, aí você usa a palavra está enfermo, que é para poder atenuar aquela palavra impactante no momento. Chamamos isso de quê? Eufemismo. Depois do eufemismo, vamos falar um pouquinho aqui sobre o pleonasmo. Vamos falar sobre o pleonasmo, que são figuras de linguagem através da sintaxe. Então, o pleonasmo, gente, ele ocorre quando a mesma ideia é repetida excessivamente, com palavras diferentes na mesma sentença. Quando é feito de modo intencional, é visto como uma figura de linguagem, quando sem intenção. Trata-se de um vício de linguagem. Vou dar um exemplo para você. Costuma dizer assim, subir para cima, descer para baixo. Quem já viu alguém subir para baixo? Se sobe para baixo? Se desce para cima? É lógico que não, né? Tem gente que gosta de dizer assim na casa. Entra para dentro, as mães. Entra para dentro, menino. Já viu entrar para fora? Não, né? Então, quando se usa essa figura de linguagem sem intenção, chamamos de pleonasmo. É esse momento que a pessoa diz entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo. Porque se é descer, é para baixo. Se é subir, é para cima. Se é entrar, é para dentro. Então, não há necessidade de repetir. Essa repetição desnecessária chamamos de pleonasmo. E vamos falar um pouquinho sobre a assonância, que falamos isso também na aula anterior. O que é assonância? Assonância, gente. A assonância, vocês lembram que eu falei, ó, começa com vogal A e termina com vogal A. O que é quando isso acontece? Começa com vogal A, termina com vogal A. É a repetição de um mesmo som vocálico, o mesmo som de vogal.
Vou dar um exemplo de assonância. Berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe. Então, olha as terminações. Berro, pelo, aterro. Tudo termina com O. Pelo, desterro. E e O. Berro por seu berro, pelo seu erro. Então, nós temos aqui tudo E e O. São repetições de quê? De vogais. Chamamos de assonância. Já a literação também são repetições, só que de consoantes, de som consonantal. A literação é a repetição de um mesmo som consonantal, propositalmente em um texto como recurso estilístico. Exemplo, vozes veladas, veludosas vozes. Volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos, vórtices velozes. Dos ventos vivas vãs, vulcanizadas. Cruz e Souza. Então, aqui ele fez repetições de consoantes, que é o V e o S. São chamados de aliteração. A aliteração é repetição de consoante. Começa com A e termina com O, eu sei que vai ser consoante. Começa com A e termina com A, eu sei que vai ser vogal. Só para não misturar a assonância com a aliteração. Ok? Então, continuando aqui, vamos falar sobre a paronomásia. Paronomásia, que vem de parônimo. A paronomásia é a aproximação de palavras com sons semelhantes, mas significados distintos, ou seja, diferentes. Então vamos ver aquela música de Almir Sater e Renato Teixeira, ela assim: conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Quem lembra dessa música? Ela passa muito, ela é muito famosa. Então, quando fala manhãs, manhas e manhãs, observa que o que manha é uma coisa, manhã é outra. Tanto é que são parecidas, são as escritas, sim, significados diferentes. Massas, maçãs, também é parecido a pronúncia, sim, escrita diferente, significado diferente. Nós temos aqui exemplos de paronomásia. Ok? Paronomásia. Agora vamos para a última nossa de hoje, a onomatopeia. A onomatopeia. Onomatopeia é a tentativa de produzir sons e barulhos pela escrita. É a tentativa de produzir sons e barulhos pela escrita. Ela é muito comum em histórias em quadrinhos. Vou dar um exemplo. Derrubou um prato enquanto enxugava a louça. Trash! Do berro que o gato deu. Miau! É uma cantiga popular. Então, gente, nos exemplos, crash tenta produzir o som do prato quebrando, enquanto miau tenta produzir o miado do gato. Ok? Vou dar outro exemplo para vocês. Mergulha na piscina. Tibum. Tibum é o barulho que faz a água no momento que você cai nela. Então chamamos isso aí de onomatopeia. Então, gente, até aqui por enquanto. Bons estudos e até a próxima aula.